A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, alunos da maior escola bíblica do Brasil, a Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos estamos fazendo uma reflexão sobre um tema relevante. Lição de número 11, 12 de março. Antes de eu adentrar nessa lição, esse é o mês da mulher, 9 de março, 8 de março, foi comemorado o Dia da Mulher. E eu quero mandar um abraço para você, minha irmã, serva de Deus, líder do ciclo de oração. Parabéns a todas as mulheres por esse mês denominado Mês da Mulher. Na verdade, todo dia, é o Dia da Mulher, mas se separa um mês, uma data em especial para as homenagens. Eu quero também expressar minha homenagem, que o Senhor Deus continue abençoando todas as mulheres que têm sido bênção em nossas vidas. Eu quero mandar um abraço especialmente às 3 mulheres da minha vida, 4, porque tem a minha esposa, a professora Eliana Renata, e as minhas 2 filhas, Yasmin Laila, e a minha mãe, a Maria, Então um abraço a todas as mulheres, em nome dessas 4 mulheres, eu homenageio todas as mulheres nesse abençoado mês de março. Lição de número 11, 12 de março de 2023, o tema é o avivamento e a missão da igreja. Texto áureo conhecidíssimo, muito acolhido por toda a Assembleia de Deus. A nossa denominação ama esse versículo, faz parte da grande comissão. Marcos capítulo 16, versículos 15 a 16, que diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Nossa verdade prática diz: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Na verdade, o movimento pentecostal ama esse versículo, porque o batismo com o Espírito Santo, o revestimento do poder, é exatamente para você ser testemunha. Vamos ler o que diz Atos, quando o Senhor Jesus fala sobre a promessa do Pai. Aqui em Atos capítulo 1, versículo 9. Versículo 8. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha. Está aqui. Por isso, esse é um dos motivos que a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, uma igreja que nasceu sobre o fogo do Espírito, que nasceu por uma palavra profética, quando os missionários Gunnar Berg e Daniel Berg e Gunnar Wingren estavam reunidos orando. A palavra profética foi para eles procurarem o Pará. Eles nem sabiam onde era o Pará, mas aí foram numa biblioteca pública e encontraram lá a palavra Pará. Era um estado da Amazônia brasileira. Então, a nossa denominação não foi fundada porque tem um homem, eu quero ser presidente da igreja. Eu discordo de tal doutrina. Não foi nada disso. Foi uma revelação. O Espírito Santo mostrou o nome Pará. E eles chegaram no Pará, numa população ribeirinha, excluída socialmente, totalmente escrava dos vícios, especialmente da aguardente e do tabaco, mas através do poder pentecostal, Jesus salvou, Jesus curou, Jesus batizou no Espírito Santo. Graças a Deus. Essa é a mensagem, então, que nós continuamos compartilhando, o sobrenatural de Deus. Ora, olha que interessante. Recebereis poder, recebereis virtude, recebereis o batismo no Espírito Santo. Para quê? Qual é o objetivo da pessoa ser batizada com o Espírito Santo? Ser-me-eis testemunhas. Então é por isso mesmo que esse versículo tem muito sentido para a igreja pentecostal. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, que é o nosso texto áureo. A leitura bíblica em classe dá o contexto do nosso texto áureo,
porque é Marcos capítulo 16, versículos 14 a 20, lembrando que o nosso textuário são os versículos 15 e 16, e então vamos nesse momento pensarmos um pouco sobre esse versículo. Ele inicia dizendo, e disse-lhes, quem disse? O Senhor Jesus. Então agora nós temos duas questões geográficas, né? Porque quando Mateus está trabalhando aquela perspectiva, parece que ele está falando na Galileia, e já Marcos parece que ele está falando no monte próximo a Betânia, que dá a entender que é o Monte das Oliveiras. Mas nós sabemos que Jesus em várias ocasiões repete essa temática, né? Nesse caso especificamente, o Senhor Jesus diz, ide por todo mundo. Esse ide é muito importante, porque faz parte do que nós chamamos de grande comissão. A ordem que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. Essa ordem ela é atemporal. Ela serve para os discípulos naquele momento, pós-ressurreição, e serve para mim hoje, serve para você hoje também. Então ela é atemporal. É uma ordem imperativa de Jesus, né? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Se existe uma coisa que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem feito, é isso. Estou falando da Assembleia de Deus porque a lição bíblica é da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, e eu estou imaginando que eu estou falando para um público da Assembleia de Deus, mas de um modo geral, no caso da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela é muito aguerrida ao evangelismo, porque o batismo com o Espírito Santo gera isso no crente, ser testemunha. E é interessante que esse id foi muito forte, né? Tem sido. Então, se você pegar os dados do crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, eu coloquei esses dados na última lição. Então, se você puder ver o último ponto, 3.3 da lição de número 10, aí eu mostrei alguns dados. E embora o censo não esteja pronto de 2023, mas nós temos o censo de 2010, foi o último, que mostra do ano 2000, 10 anos apenas, 2000 a 2010, o crescimento da Assembleia de Deus é extraordinário. Ele sai de um número, vamos dizer assim, de 8 milhões, pula para mais de 12 milhões, e só uma denominação, né? Depois para 22 milhões, hoje está beirando algo quase perto de 32 milhões, 32 milhões, só da Assembleia. Em outras palavras, só a Assembleia de Deus é maior do que a Bolívia. Só a Assembleia de Deus é quase 10 vezes maior do que o Estado de Israel, do que um país chamado Portugal. Só a Assembleia de Deus, claro que são todos os ministérios, né? Mas só para ver o espantoso crescimento. O que se dá isso? Porque obedece à palavra da grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho todo. Foi Jesus que disse, a gente tem que obedecer o que Jesus disse. Ele disse-lhes, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso aqui você tem a impressão, olha, Jesus está falando então que é para pregar para os gentios. Claro que está, mas existe um monte de versículos que Jesus já faz esse apontamento, atendendo o povo gentil, porque no início do Evangelho de João diz assim, veio para o que era seus. Então se você pegar aqui, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu. Então ele veio para o povo judeu, então veio para o que era seu. E os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, todos aqui, toda a humanidade, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, Jesus, quando ele fala com a mulher Sírio-Fenícia, né, ele fala com pessoas que não... tem gregos que vão ver Jesus. Então já tinha, ele cita profecias de profetas que falam do evangelho para todos os povos, para os goim, né, gentios. E aqui a ordem dele
sai completamente do ambiente judaico. Porque ele fala, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, todos os povos, todas as etnias. Então veja que o evangelho é universalista, né? Ele não fica no ambiente judaico, como infelizmente os primeiros irmãos da igreja central de Jerusalém tinham essa fraquezinha. Tiago, Pedro, até mesmo Barnabé, se percebe que eles eram avançados em alguns aspectos, mas os irmãos da Judéia viviam com esse negócio na cabecinha deles, tadinho. Eles achavam que primeiro a pessoa tinha que ser judia, ou seja, guardar a lei de Moisés, guardar o santo sábado, não comer carne de porco, circuncidar, lavar os pés, comemorar a Páscoa, toda a comida kasherut, toda a lei. Depois que a pessoa tivesse já esse conhecimento, aí ele poderia reconhecer o Messias. Mas, não, no dia do Pentecostes eram todos judeus que estavam ali. Mas em Atos capítulo 10, Pedro entrou na casa de um italiano, que é o Cornélio, que é o comandante de uma centúria da corte italiana. Ali é já gentil, mas os irmãos de Jerusalém ficaram tristes com isso. O que dá a entender que o que convenceu os irmãos de Jerusalém, em Atos capítulo 15, na Assembleia, foi quando Pedro falou, olha, eu preguei mesmo, e quando eu estava pregando, eles foram batizados no Espírito Santo, que nem nós lá em Atos 2. Aí os judeus da circuncisão, os irmãos da circuncisão ficaram tudo contentes, glorificaram a Deus, ué, que benção. Mas precisou falar que eles foram batizados pelo Espírito Santo e falaram línguas, né? Está lá em Atos capítulo 10, a partir do versículo 44, até o 46, pode ler lá. Foi isso que abriu a mente daqueles judeus na Judéia, fazendo com que no concílio de Jerusalém, a Assembleia de Jerusalém, a primeira convenção geral da igreja cristã, eles dessem apenas a deliberação para não perturbar os irmãos gentios, não ficar querendo impor guarda de sábado, circuncisão e kasherut, não comer carne de porco, essas coisas todas. Não, isso aí vai ficar para os judeus, isso é a identidade do povo judeu. Então, o sábado é um concerto eterno, mas para o judeu, né, irmão? Não para os gentios. Como a circuncisão. A circuncisão também é uma obrigação eterna, está lá na Bíblia. É concerto perpétuo também, mas para o judeu, né? Não é para a igreja. A igreja é a circuncisão. Jesus fez no nosso coração. O sábado, mesmo quem é Jesus, o nosso sábado. Agora, e o povo judeu? Não, o povo judeu é a identidade deles. Eles têm que guardar o sábado, circuncidar, fazer a identidade do povo judeu. Então, tem gente que não entende isso, quer judaizar os outros. Não pode fazer. E também a gente não pode querer abrasileirar os judeus. Cada um tem a sua cultura, irmão. O judeu segue a lei, porque esse estatuto perpétuo. A Páscoa é estatuto perpétuo. Para o judeu tem que comemorar a Páscoa mesmo. Mesmo se ele aceitar Jesus, ele continua. Mesmo se ele aceitar Jesus, ele circuncida. É estatuto perpétuo para Israel. Mas não para mim, para você. Nós não temos nada com isso. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós não precisamos dessa identidade. E tem gente que fica forçando a barba, irmão. Eu conheço pessoas, coitadas, que deixam a barba crescer, não porque ele quer usar a barba. Não estou falando disso. Deixa a barba crescer só porque a Bíblia fala, não cortarás as pontas da sua barba. Mas isso é para o judeu, né, irmão? Não é para você, não. Ó. Olha que fraqueza, deixa aquela barbona pensando que está no nível espiritual mais elevado. Coitado. Então, tem igreja que pega chifre de carneiro, vai tocar o chofre, não tem nada a ver, não está misturando as estações. Vocês não são judeu. Se fosse judeu, eu entendia, é o povo judeu, a identidade, mas são gentios, é o mundo aqui, não tem que ficar fazendo isso. Vamos ler o que foi recomendado na Assembleia de Jerusalém? Está aqui, irmão, sabe? Tem irmão que fica com cada conversa furada. Capítulo 15, Tiago. Está aqui, irmão. Vamos ver o que o Conselho de Jerusalém deliberou. Está aqui, ó. Então, ó, eles primeiro discutem, né, toda a questão e depois, então, eles falam assim, ó. Versículo 19, capítulo 15, versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus.
Então eles não são judeus, são gentios. É o nosso caso, nós somos gentios que se convertemos a Deus. Não pode perturbar, não é para vir com judaização sobre ele. Não, vocês têm que fazer circuncisão, não pode mais comer carne de porco, tem que guardar o Shabat. Irmão, tá? Que fraqueza é essa? Não tem nada disso na Bíblia. Quer ver o que ficou aqui? Olha, versículo 19. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios, que se converteu a Deus, mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos. Olha só, olha aqui, porque, irmão, o que muita gente não entende é que naquela época, irmão, a carne que era vendida no açougue era tudo consagrada aos ídolos. Por isso que Paulo até falou lá em Coríntios, falou, nem pergunte, irmão. Quando você chegar no açougue, ele fica perguntando, né, essa carne aqui foi consagrada aqui Deus. Não fala nada, porque todo mundo já sabia que era mesmo. Mas nem pergunta por causa da consciência, né? Então ele escreveu aqui, ó, abstenham-se das contaminações dos ídolos, a idolatria, da prostituição, todo tipo de impureza sexual, que é o que era muito comum no mundo gentílico, do que é sufocado e do sangue, porque o sangue na tradição judaica é muito precioso, né? Então o sangue não tem dogma para sangue, porque pode ser um monte de coisa, pode ser a própria pessoa, pode ser a vida, pode ser a alma, muita coisa. Sangue é uma palavra que tem que se entender o contexto. Então ele fala, então não é para comer carne sufocada e nem sangue. E aí ele fala o resto, porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem prega, em cada sábado é lido a Bíblia, né? Porque isso é o judeu, né? Então pareceu bem aos apóstolos e anciões, com toda a igreja, eleger varões para enviar para a igreja, e foram então. Agora, olha que interessante, onde eu queria ler. No versículo 7, antes deles terem essa recomendação, disse, havendo grande contenda. Olha, irmão, o negócio foi feio. Está aqui, ó. Senão não estaria escrito grande contenda. Aí levantou Pedro e disse, varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e cresçam. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, ó, assim como nós. Está vendo? Então Pedro explicou isso, ó. Ele não fez diferença alguma entre nós e os judeus e os gentios, purificando o seu coração. Ó. Agora, pois, porque temais a Deus, pondo sobre serviço dos discípulos o jugo que nem os vossos pais puderam suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como também eles. Então toda a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo contando os relatos das coisas de Deus. Então é importante a gente compreender essa passagem da Bíblia e respeitar, né, irmão? Tá? Porque aqui está falando que a contenda foi grande mesmo. Capítulo 15 de Atos. Tá? Aí ele vai falando, né? Então, explicando, e finalmente, né, no final, eles enviam então Paulo e Barnabé, né, para Antioquia, para levar essas cartas. Mas eles disseram aqui, ó, eles entraram num acordo, né? Então, só para vocês entenderem que o Evangelho, embora que fala ir de pregar o Evangelho a toda criatura, tem gente que pensa que foi aí que Jesus abriu a fé para os gentios. Não foi, você vê antes isso, você vê elementos antes. Agora aqui fica explícito, né? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda, ao ecumenos, né? A todo mundo habitado. Tá? Bom, e a segunda parte, ele fala quem crer. Isso aqui é importante, porque a cláusula principal é a crença. Você vê. E desde a época primitiva, desde a igreja primitiva, teve gente que interpretou o versículo 16 como algo salvífico.
Aí eles começaram a crer numa doutrina que eu chamo de teoria de regeneração batismal. O que seria a regeneração? A teoria da regeneração batismal. Isso está presente até em igreja evangélica, irmão, que não passaram por uma depuração bíblica, né? Eles pegaram esse versículo, quem crer e for batizado será salvo, e associaram o batismo à salvação. Então eles acreditam que o banho batismal redime o homem do pecado. Então eles basicamente sustentam essa doutrina em 3 versículos da Bíblia. Eles, quando você vai falar alguma coisa para eles, eles citam aqui Marcos, fala, está aqui, ó, Jesus fala, quem crer e for batizado será salvo. Então, o batismo salva. Esse é o raciocínio precipitado deles. Mas eles citam também Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as ações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles falam que, está vendo, Jesus mandou batizar porque sem batismo não tem salvação. E acha que o batismo purifica o homem do pecado. Aí eles pegam também o texto de Atos 2:38. Quando Pedro está pregando, ele fala, arrependei-vos, e cada um de vós sejais batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão do vosso pecado. Então, em cima desses 3 textos, de Marcos 16:16, Mateus 28, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, e Atos, capítulo 2, versículo 38, Atos, é isso mesmo, Atos, capítulo 2, e versículo de número 38. Então, em cima desses argumentos, muitos cristãos ao longo da história, até hoje, desenvolveram a teoria ou a doutrina do batismo regeneracional, que o batismo regenera, ou a regeneração batismal. Muita igreja crê nisso ainda, porque eles associaram. Então a pessoa fala, vem deixar os seus pecados, como ir tomar um banho batismal. Isso aí é uma tradição judaica, irmão. Quem pensa assim herdou do judaísmo. O judaísmo que tem esses banhos. Tem lá, Maquivá do povo judeu, que tomava os banhos rituais. Se você visitar a Massada em Israel, ali na região do Mar Morto, em Curã, aquele local onde ficavam os essênios, você vê lá um monte de piscinas obrativas. Então, essa ideia de purificar, de purificação do corpo, já está presente no judaísmo há muito tempo. Agora, o batismo no imaginário cristão é outra coisa, irmão. Não tem nada a ver com regeneração batismal, como muitas igrejas ensinam hoje. Acho que tem igreja que fala, não, tem que batizar, porque se não batizar a pessoa não é salva. Senão, se ela morrer sem ser batizada, é pagão. Aí falava para as crianças antigamente, tem até um provérbio, né? Que fala assim, quem tem padrinho não morre pagão. Olha que simplicidade, né? Porque associaram a ideia do batismo, a regeneração batismal. E os textos são esses que eles leem. Mas, irmão, aí que está. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você não pode pensar um versículo e fazer daquilo uma doutrina. Isso é falta de temor de Deus, é falta de honestidade teológica, é falta de espiritualidade, é falta de seriedade, é falta de dedicação e estudo, é muita coisa. A pessoa vai lá e escuta alguém falando na internet, a internet está cheia de doido, falando coisa sem pé, sem cabeça, irmão. Aí ele lê aqui, quem crê, tá vendo? Quem crer e for batizado será salvo. E não fala mais nada. Está aqui, para ser salvo, tem que crer e ser batizado. Mas só que a segunda cláusula diz, mas quem não crer, não fala quem não crer e não for batizado. Tá? Então, olha, quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Claro, a pessoa que creu, nasceu de novo, ela tem prazer de obedecer à ordem do Senhor Jesus da grande comissão e ser batizado. Mas o batismo é uma confirmação
que a pessoa morreu para o mundo, que ela já é salva, que ela vive para Jesus. E aonde está escrito isso? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo vai ensinar a igreja o significado do batismo. Olha só o que diz Romanos capítulo 6, a partir do versículo 1. Veja só o que ele fala aqui, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, na autoridade de Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados, que batismo significa sepultamento. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto, eu estou falando morto no pecado, né, irmão? Aquele que está morto, o que acontece com ele? Está justificado do pecado. Então, a Bíblia é clara em ensinar, mas não é só aí não. Olha aqui, ó, Paulo falando aos Colossenses, no capítulo 2, veja que interessante no versículo 14 o que ele diz, ó. Aliás, versículo 12, sepultados com ele no batismo. Está aqui, irmão, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Olha o versículo 13, e quando vós estáveis mortos no pecado, e na circuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. E o 14, que é a coisa mais linda, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Porque o que purifica o homem do pecado, o que nos oferece salvação, são os méritos de Jesus no Calvário. É o sacrifício expiatório de Jesus. Não é um ritual de lavagem, ou de batismo, ou de banho ritual. Isso aí não limpa o homem do pecado, não, irmão. Você vê que João Batista, ele também batizava. Se o batismo resolvesse, João Batista tinha resolvido o nosso problema. Nem Jesus precisava ter morrido na cruz. E por outro lado, Jesus não tinha pecado, nunca houve engano na boca dele, ele foi batizado também. Então, o batismo é um símbolo, né, de sepultamento. Por isso que batismo é a palavra grega que significa mergulho, sepultamento. Né? Muito bem. Então, o que ele quis dizer quando ele fala quem crer, pode ver, ó, quem crer, e quem não crer. Olha, quem crer será salvo, e quem não crer será condenado. O batismo é para quem crer, para quem já aceitou a Jesus, para quem nasceu de novo, irmão. Aí ele obedece, vai ser batizado. Mas uma outra coisa que eu quero aqui, irmão, compartilhar com vocês no textual ainda, que está aqui, é a cláusula de Mateus, que eu já citei, inclusive, que é simétrica a Marcos. Ele fala, portanto, ide. Olha só, Marcos fala aqui, e disse-lhes, ide. Então, o ide está nos dois. Só que Mateus, ele fala, né, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide. Olha só que Mateus fala aqui, ó, ensinai todas as nações. Precisa ensinar, irmão. Você não pode simplesmente, a pessoa, coitada, não sabe o que é Bíblia, não sabe o que é o novo nascimento. Acabou de aceitar Jesus como Salvador, você já vai dar um banho nele? Essas igrejas, irmão, que faz isso, está cometendo homicídio espiritual. Você não pode sepultar quem está vivo.
Sepultamento é só para quem já morreu, irmão. É só quem morreu por pecado que pode ser sepultado. Então é sério isso, irmão. Aí a pessoa fala, não, então como que 3.000 pessoas foram batizadas e podem pregar? Sim, mas ele está pregando para judeu, né, irmão? O judeu, o que ele precisava fazer? Só reconhecer Jesus como Salvador. O judeu lia a Bíblia, orava, ia no templo, dizimava, era fiel no dízimo, viu, irmão, o judeu? Porque ele obedece o pai Abraão. O pai Abraão que é o símbolo da fé, não é a lei de Moisés. Então você vai falar de dízimo, o pessoal fala, o dízimo está na lei. Mas é gente que não conhece a Bíblia nem a história, né? Porque o dízimo está na Bíblia 400 anos antes da lei. Porque o pai Abraão deu o dízimo. E deu o dízimo de tudo. Dar o dízimo de tudo é tudo, irmão. Pode ser moeda, pode ser trigo, pode ser gado, de tudo. Né? Então, o judeu já fazia tudo isso, ele só precisava aceitar Jesus como Salvador. E 3.000 pessoas aceitaram e foram batizados. Porque eles já criam, basicamente, já tinham. Agora, mas tem o eunuco, pelo amor de Deus, que o eunuco era um prosélito, ele tinha ido adorar em Jerusalém e ele tinha o rolo do profeta. Quem é que naquela época tinha a Bíblia? Ninguém. Mas o homem era tão crente que ele tinha até o rolo do profeta. Esse pode batizar também. O carcereiro Filipes. É um caso muito interessante o carcereiro Filipes. Porque ali ele viu o sobrenatural de Deus, houve o terremoto, ele ia se matar, passou uma coisa tão brutal. E claro que ali é uma narração que foi tudo uma após a outra, né? Não é bem desse jeito. E hoje também é assim, quando entra uma pessoa na nossa igreja, ele não é crente, ele entra na igreja, aceita Jesus como Salvador, você vai orar e Jesus batiza ele com o Espírito Santo. Você vai, ele já pode ser batizado, irmão, já está cheio do poder de Deus, está confirmado. Tá vendo? Já. Então cada caso é um caso, né? Agora tem gente que faz cada coisa, irmão, só Jesus na causa, né? Você não pode, né? A Bíblia está falando em Sinai, tá? E de ensinar. Então você tem que conjugar os dois textos, o nosso textuário de Marcos com o de Mateus. Marcos 16:16 com Mateus 28:19. Você tem que conjugar os dois. E de ensinar. E não é só ensinar, né? Você tem que integrar também as pessoas que chegam na igreja, né? Você integrar, irmão. A Assembleia de Deus acho que é a igreja que mais ganha alma para Jesus da face da terra. É impressionante. Só que essas pessoas muitas vezes vão tudo para outras igrejas. Mas por quê? Porque falta integração. A gente ganha, mas não cuida. Nós ganhamos muita gente, mas não cuida, né? Aí chega lá um irmão de outro bairro, com a carta de recomendação, por exemplo. Ele é apresentado na igreja, e o coitado do irmão fica lá, ninguém fala nada com ele, não orienta ele. Aí um dia ele vai visitar uma outra denominação, recebe ele com carinho, ele fica para lá. Então, os pastores, você que é professor, você tem que ser um integrador. A pessoa aceitou Jesus, vai lá abraçar, vai ver se ele precisa de uma coisa. Nas primeiras 24 horas, faz uma ligação para ele, manda um abraço, né, um contato de WhatsApp, pergunta se ele gostaria de receber uma visita, se ele gostaria de receber uma oração. Agora a pessoa aceitou Jesus, deixa lá, não pode fazer isso, irmão. Então esses textos, eles têm um contexto mais amplo. Não é só ir e ensinar, é integrar também a terceira fase. A terceira fase da grande multidão, né? Então você, que é o discipulado, na verdade, né? A pessoa aí vai, prega, discipula, não é? Prega, a pessoa aceita Jesus. Aceitou a Jesus, precisa fazer a integração, né? Irmão, aceitar Jesus é novo nascimento. É igual uma criança que nasceu. O que a gente faz com o bebezinho? A gente vai lá, abraça, cuida, põe no quartinho, dá leitinho. É o novo convertido, tá? Bom, e ele fecha dizendo então, e quem não crer será condenado. As pessoas que serão condenadas são pessoas que não creem, irmão. Pessoas que não creem. Tá? Tem que ficar claro isso. A falta de crença. Porque não tem outra coisa. Não é, a salvação é gratuita. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Graças a Deus por tudo, né, meus irmãos? Feito essas considerações, nós temos a introdução, que vai ter como palavra-chave a missão. E esses jargões que falam missão, está no coração de Deus, é verdade, irmão. Deus sempre foi o maior missionário, né? Então, o primeiro ponto, o avivamento após a ressurreição do Senhor Jesus. Claro que depois
da morte de Jesus, muitos discípulos estavam desanimados, porque aí viu Jesus crucificado e sepultado. Então aqueles que não tinham tanta fé, não guardaram a palavra no coração, né? Não guardaram a palavra, eles estavam desanimados. Mas depois da ressurreição de Jesus, Jesus apareceu vivo, ressurreto, triunfante e glorioso perante os discípulos. Imagina que cena extraordinária. Eles ali, tudo cabisbaixo, puxa vida, assim confusos, né? Tristes, sem esperança. Jesus aparece no meio deles. Que coisa extraordinária. Eles estavam desanimados, incrédulos, como órfãos. Ao ouvir o testemunho de Maria Madalena, que estivera no túmulo de Jesus e constatado de que ele havia ressuscitado, mesmo assim eles não creram não, irmão. É igual Tomé, né? Será, né? Ainda mais naquela época a mulher não se dava muito valor para a mulher. A Maria Madalena, coitada, falando que foi e ficou tanto testemunho. Essa mulher está delirando, né? Mas Jesus aparece aos discípulos. Esse é o 1.1. A aparição de Jesus aos discípulos. Após haver ressuscitado, ante esse clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11, que estavam reunidos e com medo da cúpula judaica, né? Em Lucas 24:36 diz que Jesus disse: paz seja convosco, que era a saudação mesmo, né, dos judeus, né? Eles pensavam que está escrito, Lucas capítulo 26, versículo 37, eles acharam que estavam vendo algum espírito, olha, um fantasma, né? Até que Jesus lhe mostrou então as mãos perfuradas e os pés, né? Mesmo assim, eles não creram que era o Cristo ressuscitado. Mesmo assim, você vê que eles estavam incrédulos, conforme diz o versículo 41 do capítulo 26 de Lucas. E 1.3, o avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, então, Jesus deu aos discípulos o mandato da grande comissão, né, que nós já discutimos, já refletimos, e aí Jesus diz, conforme diz o nosso textual, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Que é Marcos 16:15, versículo 15 a 16. Então, naquela ocasião, Jesus prometeu que os sinais e milagres autenticariam o seu ministério. Porque ele fala, esses sinais seguirão aos que crerem. Os sinais seguirão aos que crerem. Então, esses sinais estão à disposição de todos que creem. Aquela pessoa que exerce a fé em Jesus, que acredita, que o confessa de todo o coração, os milagres acompanham, expulsa demônios, cura enfermos, coisa linda. Paulo e Silas foram poderosamente usados por esses ministérios, desses dons. Filipe também, muitos enfermos eram curados. Desse modo, vários outros fatos demonstraram que a igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual, indispensável para proclamar o evangelho de Jesus. Então, o resuminho desse primeiro bloco, dessa primeira temática, a transformação dos discípulos após o revestimento do poder. Irmão, se não fosse o poder de Deus, o avivamento, não teria igreja não. Porque tudo conspirou para isso aí ficar uma seitinha religiosa lá do deserto da Judéia. Porque não tem lógica, se não for o poder do Espírito Santo, não tem explicação à fé cristã. Pedro pregando cheio do Espírito Santo no dia do Pentecostes, é porque eles tiveram de fato a presença do Senhor Jesus. 2. O avivamento na missão da igreja local. Então, o avivamento, 2.1, o avivamento nas missões locais. Bom, quando eu estou falando de missões locais, eu tenho que pensar algumas coisas. Então ele começa a dizer, o avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama no coração dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus. Mesmo com a perseguição, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho que eu estava falando, irmão. Se não fosse o Espírito Santo, não teria nem fé mais.
Este era o modelo de evangelização dinâmico no local. Não só pregar dentro de 4 paredes, nos templos, mas uma evangelização pessoal. A igreja avivada apresenta sinais de que o Pentecostes está ativo. É a igreja que tem preocupação em levar a palavra de Deus para as pessoas que estão escravizadas pelo pecado. 2.2, o avivamento nas missões regionais. Então, primeiro local, ali no bairro, na onde está a igreja, né? Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação da nossa comunidade. No estado brasileiro, há diversos municípios e cidades do interior, que ele apelidou aqui de Judeias e Samarias, né? Mas os discípulos levaram a palavra por onde passavam. Nós temos que, ou como exemplo, ou lendo a Bíblia, ou cantando hino, nós temos que levar a palavra por onde a gente passa. 2.3, missões regionais atualmente. Então, nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos. Por quê? Porque nos centros metropolitanos, o que acontece com os centros metropolitanos? Eu chamo isso de missão urbana. Numa cidade que nem a de São Paulo, a capital do estado de São Paulo, tem mais de 10 mil expressões religiosas. É crença que não acaba mais. Só na capital de São Paulo. Eu trabalhei no Instituto Cristão de Pesquisa, eu lembro. Isso, no ano 2000 se falava isso, que em São Paulo já tinha mais de 10. Hoje tem muito mais, irmão. Cada esquina tem um inventor de religião. 3. Assim, o resuminho do tópico 2. Uma igreja avivada demonstra que o Pentecostes está vivo em sua prática missionária. Uma igreja avivada é missionária, né, irmão? E 3. O avivamento e as missões transculturais. Bom, em Atos 1:8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar a mensagem até os confins da terra. Então, todos os povos, nações, etnias. Lembrando que raça é uma só, humana. A raça é humana. Agora, nós temos povos, nações, etnias, né? Aí é a diversidade. Mas raça é uma só. Por isso que o racismo é uma bobagem. Quem fala eu sou racista, isso é uma invencionice completamente tonta. Não tem lógica. Racismo, raça é uma só, é humanidade. Agora a pessoa é preconceituosa, é uma outra coisa. Agora raça é uma só, é a raça humana. Agora tem etnias diferentes, né? Então vamos lá. 3.1, primeira igreja missionária. Foi a igreja de Antioquia, na Síria. Foi lá, em Atos capítulo 11, que o Espírito Santo pediu para apartar Saulo e Barnabé e começou a obra missionária. Foi um exemplo. Foi da igreja de Antioquia que Paulo fez as clássicas 3 viagens missionárias, né? Depois a 4ª já foi para a prisão em Roma. 3.2, evangelização e decadência espiritual na onde? Na Europa, que já foi o centro do cristianismo, né? Que foi o centro do avivamento espiritual. Agora é claro, irmão, claro que a Europa se paganizou, se envolveu com outros movimentos, mas tem muito crente lá também. Eu mesmo conheci quando eu morei em Israel, um moço inglês, piedoso, cheio do Espírito Santo. Então não é também todo mundo, né? Mas a partir da Europa o evangelho espalhou para a América, para a Oceania, para a África. Você vê que tem aqui, ele cita aqui, no caso da África, o David Livingstone, entre 1841 e 1843, ganhou muitas almas para Jesus. E movimentos espirituais, como por exemplo, você pegar o missionário Hudson Taylor, que é o apóstolo da China, né? 1853 a 1905, fez uma obra extraordinária na China. E assim a palavra de Deus atingiu muitos povos. Os próprios missionários, né? Daniel Berg e Gunnar Wingre são os apóstolos do Brasil, né? E 3.3, clamor pelo avivamento espiritual. Bom, as missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão, até os confins da terra, Atos 1:8. Mas, independentemente disso,
nós temos que clamar, orar, interceder para que Deus envie um poderoso avivamento espiritual, como está escrito no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, que diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Glória a Deus. Resuminho do tópico 3. O avivamento é crucial para levarmos o Evangelho até os confins da terra. Considerações finais. Todos os cristãos avivados, batizados no Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, demonstram um compromisso com Deus à obra, de muita maneira. Indo no evangelismo, não podendo ir, contribuindo com a obra missionária. Irmão, se todo cristão desse uma ofertinha de amor para a obra missionária, irmão, quanto mais a gente teria feito. Então, se você é cristão, temente a Deus, seja contribuindo com a obra missionária. Ah, pastor, eu já sou dizimista. Amém. Seja dizimista fiel como Abraão, nosso pai. Modelo de fé. Eu falei e repito, irmão. Se você pegar o capítulo 14 de Gênesis, você vê o nosso pai Abraão dando o dízimo de tudo para Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Um sacerdote, um rei sacerdote. Se Abraão ficasse pensando, não vou dar não para o Melquisedeque, não vou dar o dízimo não. O Melquisedeque mora em uma fortaleza, estado, que é Salém, um palácio. Não sei se ele vai usar esse dinheiro para comprar cavalos, rebanhos, carros. Se Abraão ficasse com essa perspectiva mundana, muito comum hoje no mundo, ele não daria o dízimo, ele não teria honrado a Deus com um ato de fé. Porque dízimo é ato de fé, não tem nada a ver com os méritos expiatórios de Jesus do Calvário. Eu dou dízimo como um ato de fé. E a Bíblia chama isso de sementes espirituais, que Paulo fala: quem semeia muito, colhe muito, quem semeia pouco, colhe pouco. Então são sementes. Então, irmão, um crente cheio do Espírito Santo é dizimista fiel. Como o pai Abraão, ele acredita no sobrenatural de Deus, ele semeia na obra de Deus. Mas um crente cheio do Espírito Santo também, ele coopera com a missão. Então ele vai cooperar, não é o dízimo, aí ele vai dar o que o Espírito Santo tocar no coração dele, não importa se ele vai dar R$5 ou se ele vai dar R$100, R$10 ou R$1.000, isso aí é outra coisa, isso não é dízimo, mas ele coopera, porque está no coração dele, a missão está no coração de Deus, né? Então ele coopera. Por quê? Porque tem amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo no século da falta de fé, há demonstração de avivamento espiritual, criando o setor da obra missionária, com a manifestação dos dons do Espírito Santo e o fervor na busca pelas almas perdidas. Essa é a missão maior da igreja de Jesus. Eu e você temos que cumprir o ID de Jesus. Ide por todo mundo. Olha que coisa linda. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu quero uma vez mais apresentar para você o livro O Povo de Israel, o livro da minha autoria, e também Jerusalém no Imaginário Religioso. São esses livros que você pode adquirir para o seu crescimento espiritual. E você que tem recurso econômico, ainda dá tempo de você ir para Israel comigo. Vamos visitar a Terra Santa? 9 dias apenas, só Israel, $3.390, tudo incluso, exceto o almoço, cada dia a gente está no local, né? Mas passagem aérea, hotel, passagem terrestre, tudo incluso, $3.390. Ligue aí nesses números que estão escritos, é Renova Turismo. Vem visitar Israel comigo. Eu tive a oportunidade de morar em Israel, já visitei Israel várias vezes e juntamente nós vamos poder crescer muito na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos visitar a Terra Santa, novembro 16 a 24. Se você tiver recursos e quiser viajar comigo, está aí a oportunidade. Vai ser uma bênção e eu darei a atenção especial para você. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.